Pronto, está gravando agora. Eu vou voltar aqui, pessoal, só para a bandeira, só para a gente pegar a imagem da bandeira. Então, mais uma vez, né, fazendo a saudação à bandeira, por favor. Agora vai ficar gravado. Pronto, firme. Assim a gente começa a nossa atividade de hoje, né, lembrando do nosso pavilhão, da nossa promessa, lembrando daquele momento de, né, chegada no grupo, que todos nós estávamos presentes, né? Então, para iniciar a nossa atividade, eu queria dar as boas-vindas a todos que estão participando da nossa reunião. Este ano de 2021 é um ano que comemoramos 7 anos de fundação do 13º Grupo de Escoteiros do Mar, Norberto Pedrosa. Na reunião anterior, nós pudemos falar um pouquinho sobre o Norberto e sobre os seus feitos como chefe escoteiro, artista plástico e religioso. E falamos a respeito também da criação dos nossos símbolos, né? O nosso lenço, nossa bandeira e o nosso brasão. Hoje, a gente vai trabalhar um pouquinho diferente em cima disso, né? A cada ano, a gente divide as nossas reuniões, né, em atividades que alternam entre as atividades de sede, né, as reuniões semanais, e reuniões externas, que são atividades que são fora da sede ou também podem fazer parte do calendário regional ou nacional. Então, o que eu quero compartilhar com vocês agora, de uma forma bem simples, é o nosso caderno de atividades para o ano de 2001. Então, o grupo escoteiro, ele se planeja dentro, né, desse período de um ano, com a criação das suas atividades. As atividades elas são discutidas, apresentadas, criadas, sempre em coletividade da tropa, né? Então, a própria tropa sugere como serão as atividades, quais são as atividades que serão aplicadas e realizadas durante o ano. Assim acontece com a região escoteira, como é o caso da nossa região, né, região do Maranhão, e acontece também com o movimento escoteiro no Brasil inteiro diante das atividades nacionais. E é isso que a gente vai falar agora, tá? Então aqui no nosso... Aqui está, te peço volta, querendo... Então, dentro desse panorama de atividades, a gente tem o ano iniciando, né, com o mês de março, né? Esse caderno de atividades começou agora, né, em em março agora, né, de 2021, tá? Ou melhor, o caderno não, mas as atividades sim, tá bom? Começaram agora em março. Então, qual é a primeira atividade que a gente tem? Bem, a primeira atividade que tem... Nossa, não está ficando direito. É a Hora do Planeta. Vocês lembram da Hora do Planeta? Que ano passado, né? Ano passado nós tivemos, né, um momento de desligar, né, as luzes de nossas casas e tudo mais, como uma forma de reflexão do tipo de tratamento que a gente está tendo no planeta, né? Uma forma de avaliar os aspectos da sustentabilidade. Então, a Hora do Planeta nada mais é do que essa ação, né, que ocorre durante 60 minutos, né, que a gente apaga as luzes numa noite, né? Então a gente tem esse engajamento, né? E o engajamento ele tem, vamos dizer, a WWF como parceira, né, nessa atividade, certo? A gente pode planejar aqui, né, dentro do Hora do Planeta, ver qual é o dia, né? Eu acho que até essa semana a gente tem esse evento, mas a gente pode fazer em casa também, né, independentemente de estar fazendo junto ou não. O que serve é um momento de reflexão sobre as questões de sustentabilidade. Muito bem.
Então, a gente tem também em março, né? A gente tem um março roxo. O março roxo, ele é um dia também, né, para se refletir sobre questões a respeito da epilepsia, né? São pessoas, é um mal, né, que algumas pessoas podem sofrer, né, uma questão neurológica. Então, né, o dia 26 de março, que foi ontem, né, a gente comemora essa data que serve de reflexão. Então, como a gente já perdeu essas datas, o que vem pela frente, né? Vamos falar do que vem pela frente e eu vou encaminhar esse material para vocês, tá? Para não ficar falando tudo, tá bom? Certo? Então, aqui a gente tem, ó, o famoso CQWS, a gente já participou, né? Várias oportunidades fazendo isso no nosso acampamento de grupo, que, por sinal, o aniversário do nosso grupo é no próximo mês, no dia 9 de abril, tá? E o abril é muito legal porque é um mês destinado para as atividades escoteiras, de modo bem especial, porque a gente comemora o movimento escoteiro, né? O dia 23 de abril é dia do escoteiro. Então, a gente vai guardar muitas questões legais para trabalhar nesse dia. Então, o CQWS, né, é o rádio amador, a gente sempre faz. Aqui segue algumas atividades. Eu vou mandar para vocês, se vocês já lembram de algumas atividades que a gente já fez, o alfabeto, né, o semáforo e outras coisas bem interessantes. Bem, aí vem uma atividade do ar, né, o jogo aéreo. Pronto, o que mais que a gente vai ter aqui? A semana escoteira, evidentemente, que é uma atividade importante. A gente tem que fazer isso, a gente vai pedir o engajamento de vocês. Fernandinha, tu tem Instagram? Pode ligar o microfone, por favor. Sim, tenho. Certo. E Matheus, tu tem Instagram também? Muito bem, então a gente tem aqui, né, a semana escoteira, temos também a educação escoteira, que também é uma outra atividade que fazemos com frequência. Esse ano a gente vai tentar fazer algo diferente, de forma online. O que mais? Algumas outras atividades. Aí vem o Muteco. Ó. A gente tem o Scouts Field Day, né, que é um dia de campo, né, no qual a gente faz uma série de contatos, né, via o rádio amador. Então, a gente vai tentar fazer essas atividades aí, né, participar desses eventos, né, nem que seja entre a gente mesmo, tá? A gente vai tentar fazer uma atividade dessa. Vou devolver os rádios, acho que alguns estão comigo, tá? Aí vem o Muteco, que é o nosso mutirão ecológico. Esse daí vocês já estão carecas de saber. A gente participa sempre, né, com grandes atividades. Aí vem uma atividade nova, né, Dia do Amigo. Se vocês prestarem atenção, esse é aquele nozinho, né, nó da amizade. Ele está estilizado nesse desenho. Então, bem bacana. Tem algumas atividades sugeridas. O que mais? E aí agora vem nossa cereja, a cereja do nosso bolo. Matheus, está vendo aí? A gente vai ter o grande jogo naval. Esse grande jogo naval, ele vai ser, tem atividades que vão ser desempenhadas, vão ser realizadas de forma online, né? Juntem a sua patrulha para participar desse grande evento. Então, a gente tem aqui, né, como grande norte das nossas atividades a década dos oceanos, né, e os objetivos de desenvolvimento sustentável, né, principalmente aqueles que estão ligados à nossa modalidade, né, como o objetivo 14, né, que é a questão da vida nos oceanos, tá bom? E vejam só, olha o que nós temos aqui.
Que é isso, minha gente? Deixa eu diminuir isso aqui, acho que o problema é aqui. Pronto. Vocês estão olhando essa foto? Vocês conhecem alguém daí? Hein, pessoal? Podem ligar o microfone. Fernanda. Então, a gente tem aqui, ó, uma parte desse material, né? Nós fizemos parte na elaboração, né? Aqui vocês veem aqui o nosso grupo, né? O João Paulo, né? Roberto, Alessandro, Rodrigo e o Davi. Nossa jornada do ano repassado, né? 2019, tá? E aí a gente vai ter outras atividades também bem bacanas ainda, né? Até o final do ano. E esse material eu vou passar para vocês daqui a pouco, tá bom? Muito bem. Vocês querem falar alguma coisa? Matheus, levantou a mão, baixou a mão. O que o Matheus falou aqui? Deixa eu ver. Tá, a internet está ruim, né? Tudo bem. Vamos ver aqui. Tudo bem, Matheus. Vamos ver aqui a nossa programação, ok? Então, o que vocês acham disso? Ainda nessa programação que eu estou falando com vocês, eu queria fazer uma proposta, tá certo? Quero propor algo que vai ser bem legal para a gente trabalhar. Ah, Matheus, responde aí, tu tem Instagram ou não tem? Sim ou não? Beleza, então a gente vai fazer muita atividade usando o Instagram, tá bom? Então, o que eu quero falar para vocês é que acabei de apresentar, né, o caderno de atividades. Essas atividades elas são importantes porque o grupo participando dessas atividades, ele acaba ganhando pontuações para o grupo padrão, né? Esse ano de 2020, o nosso grupo, né, foi agraciado com o grupo padrão bronze, né? Depois o Oswaldo, né, pode falar um pouquinho para vocês. Então, o que eu quero falar para vocês é o seguinte, ó, vocês podem utilizar o WhatsApp, tá, para mandar sugestões de atividades para esse ano. Então, eu ainda não planejei a nossa atividade de 2021, mas ela está aberta para que vocês mesmos possam sugerir, dar ideias interessantes para que a gente possa fazer nossas atividades. Nem que seja um campeonato para fazer pizza. Gosta de pizza, Fernanda? O computador aqui desligou, está reiniciando, Jorge. O computador dela aqui. Certo. Mas que é? Fala aí. Eu gosto. Então, gosta? Sabe fazer Gosto. pizza? Não. Não? E tu, Não. Matheus, gosta de pizza? Já pensou em fazer uma pizza no acampamento? Nossa, rapaz, isso seria sensacional. Imagina, acampamento, uma coisa que já é legal, né? Fazendo uma pizza, que maravilha. Já pensou fazer uma pizza simples, uma pizza de pão? Vou ensinar vocês a fazerem uma pizza de pão. Ela está fazendo brownie aqui agora. Então, a gente pode fazer várias atividades legais, entenderam? A gente pode inventar uma atividade totalmente online, onde que a gente, de tempos em tempos, tem que fazer alguma atividade e gravar, mandar o vídeo, coisas do tipo, né? A gente pode assistir filmes, né? Já pensou? Cada um na sua casa comendo pipoca e acompanhando o mesmo filme, que legal,
Aí no final a gente pode discutir sobre o tema. Hein? Então, a gente vai tentar fazer coisas que a gente se sinta próximo, se sinta, né, que a gente sinta vontade e que, de uma certa forma, interagindo dessa maneira, né, vai trazer um pouco mais de alegria, né, de companheirismo. Acho que nesse momento a gente precisa muito disso, né, pessoal? Então, ainda em cima dessa questão, né, das atividades, eu queria conversar com vocês para que a gente pudesse, justamente, por isso que eu perguntei, vocês têm Instagram? A ideia é fazer essas atividades circularem no na nossa comunidade, né, na nossa comunidade virtual. Então, por exemplo, eu sou escoteiro, mas, nossa, você está sendo escoteiro, né, na pandemia? Todo sábado, na verdade, a gente está fazendo atividade a cada 15 dias, né? Uma semana sim, outra semana não, né? Sei que vocês estão assim, ó, até o pescoço com aula, né, com atividades no computador, e eu não quero fazer essa maldade para vocês, porque eu também me sinto da mesma maneira, né? Sou professor, sei como é que vocês estão se sentindo também, né? Então, a minha ideia é da gente brincar dessa maneira. E quem sabe a gente possa trazer alguns colegas das escolas, né? Já pensou, Matheus, trazer mais colegas da escola para o meio virtual? É difícil, às vezes, ir para o grupo escoteiro, o pai está cansado, a mãe também, não tem quem leve. Mas aí nossa atividade escoteira é rapidinho, 1 hora de atividade, né? A gente pode captar novos escoteiros. Vejam só, as patrulhas podem crescer, vocês podem chamar os seus amigos e ter 1 hora de reunião, que vocês vão aprender coisas legais do movimento escoteiro para se virar no dia a dia em casa, né? Por exemplo, minha mãe saiu e eu estou em casa sozinho, eu estou com fome, e agora? O que eu faço? Fazer um sanduíche? Não, posso fazer uma pizza de pão, olha só que legal. Eu posso fazer outras coisas também interessantes, né? Uma bebida quente, enfim, aquilo que a gente pode também trazer para o movimento escoteiro em termos de progressão individual. Viu, Matheus? Vamos lá nos distintivos, vamos continuar a nossa conversa. Viu, Fernanda? Falta pouquinha coisa para a tua lista de ouro, né? Para a Insígnia Mundial de Meio Ambiente, tem uma sugestão legal que vocês vão ver daqui a pouco, tá bom? Então, essas atividades vão ser muito bacanas porque elas vão economizar, né? Entendeu? Vão economizar tempo, a gente vai poder fazer um monte de coisa legal e vai descansar. O que vocês fazem dia de sábado de tarde? Né? A gente vai ter aquela horinha nossa no movimento escoteiro para se divertir e lembrar, né, que é importante a gente estar nesse movimento e mantê-lo vivo, porque é um movimento que conseguiu passar por 2 grandes guerras mundiais, não é possível que um vírus vai dissolver tudo isso. Muito bem, então vamos lá para um outro ponto, que é esse ponto que eu queria conversar com vocês, né? Vocês já ouviram falar de pegada hídrica? Não? Nunca ouviu falar, Matheus? Tu, Fernanda, já ouviu falar de pegada hídrica? Não, chefe. Então, a pegada hídrica é uma forma da gente avaliar Baixa no teu ou celular. medir, né? Ou medir o Você não tem quanto de Zoom? consumo de água que a gente tem diariamente, né? Por meio de bens de serviço, né? Materiais, alimentos que são industrializados, o nosso próprio consumo com banho, lavando louça, escovando os dentes, né? Então, tudo isso é uma forma da gente começar a pensar sobre os nossos recursos naturais. Essa semana, né, no dia 22, né, foi comemorado o Dia Mundial das Águas. A gente acha que água é só ir na geladeira, pegou, bebeu e tudo bem. De uma certa forma, ainda é assim, mas os nossos prognósticos para o futuro não são animadores. E a gente precisa ter essa mudança de comportamento a partir de agora, certo? Então, essa nossa mudança de comportamento, ela envolve muito aquilo, né, que a gente usa no dia a dia, tá certo?
Isso faz com que a gente possa usar melhor os nossos recursos e otimizar, né, quando estiver utilizando, né, usar melhor e garantir que a gente possa utilizar, né, no futuro. Então, existe o que a gente chama de pegada hídrica. A pegada hídrica, ela também é proposta pela ONU, né? Deixa eu buscar aqui, pessoal, peraí, só um minuto. Pela ONU, com uma forma de refletir sobre as nossas práticas, né, nossas condutas em relação ao meio ambiente, e nesse caso, sobre a água, tá? Então, veja só, às vezes a gente fala de água, a pessoa pensa logo em quê? Uma garrafa de plástico. Não, gente. Garrafa plástico já é outro problema, né? A gente fala da água, aí pensa o quê? Na torneira. Mas a água da torneira, ela vem de um outro lugar. Ela vem dos rios, né? E a gente precisa conhecer a realidade dos nossos rios. Felizmente, nós moramos num estado que possui várias bacias hidrográficas, são bacias grandes, que nos abastecem. Porém, nessas bacias, elas têm sofrido muitos impactos ao longo dos anos. E isso tem feito com que algumas bacias tenham diminuído o volume de água, né? Alguns trechos, a água se tornou inapropriada porque existe derramamento de esgoto, né? Por outro lado, né? Como o volume do rio diminuiu, né? O mar ele avança e aí a gente tem uma captação de água que deixa a água salobra, né? Desbarreiramento por conta da erosão e do desmatamento das matas ciliares, faz com que os rios fiquem mais rasos e mais sujos, né? No caso de cheio de sedimento, mas desse jeito, né? E as chuvas que a gente tem visto que estão tendo uma mudança muito grande na questão do tempo e no espaço. Então, o que eu tenho para vocês aqui é uma calculadora pessoal, né? Para avaliar a pegada hídrica, tá? Essa é uma calculadora muito simples, tá? A gente vai fazer, vou calcular aqui para vocês podem calcular depois, eu posso mandar o link para chegar nesse ponto e vocês podem calcular a realidade de vocês, né? Mas aqui só para vocês terem uma ideia, por exemplo, aqui vocês vão escolher, né, o país de residência, vocês vão aqui escolher o Brasil, vão colocar, né, o gênero, se vocês são meninas ou meninos, e vão colocar hábitos diários, né? Aqui vocês podem calcular, por exemplo, aqui tem vegetarianos, né? Se vocês têm uma dieta mais vegetariana, se vocês, né, têm uma média de consumo médio de carne. Ou se vocês têm um alto consumo de carne, né? Então, vamos lá, vamos analisar esses panoramas. Aqui ele pede para colocar, né, o valor, né, que o seu pai e sua mãe ganham durante um ano, né, convertido em dólar, tá? Então, vamos imaginar, tá? Um dólar está R$5, vamos supor, né? Um salário mínimo em torno de 1.200. Vamos colocar aqui, né, $600, tá? Não, menos do que isso, né? Quanto é que dá isso daí em dólar? 1.200 por 5 dá $250. Mais ou menos, tá? Então vamos imaginar, isso daí por mês, vezes 10, dá isso, mais 12, né? Dá 3.000. Então, vamos supor, para quem ganha um salário mínimo, né, ganha $3.000 durante um ano, tá? E aí vamos calcular isso aqui, certo? Quanto é que dá? Então, a pessoa ela gasta em torno de 1.461 metros cúbicos de água
por ano, né? Então, você pode chegar e comparar o seu valor, o valor de consumo com o que é produzido no planeta. Por exemplo, aqui, ó, nesse caso, uma pessoa que ganha um salário mínimo, né, durante um ano, melhor, por mês, durante um ano, ela vai ter um consumo acima da média global, né, das pessoas, acima da média que é gerada pelos alimentos, né? Isso entra a questão das indústrias alimentícias, né? Então, se você escolheu, né, por exemplo, essas outras categorias aqui, então, por exemplo, cereal, né, carne, vegetais, frutas, né, e outros tipos de alimento, né, você tem, ó, quando você come carne, você tem um consumo bem maior, certo? Vamos agora escolher, né, por exemplo, vamos dizer uma pessoa que tem um hábito vegetariano, né? Vamos ver como é que vai ser essa pegada. Ela vai consumir mais ou menos. Ela vai consumir menos água, né? Viram? Que aqui, ó, ela apresentou uma média menor do que a média global e quase parecida com a média de alimento do planeta, tá? Aqui, né, ela botava carne bastante, né, com o consumo de produção de alimentos no planeta. Agora vamos imaginar agora uma pessoa que come carne, tem um alto consumo de carne. Eu já tinha botado isso antes, né? Foi o primeiro. Então, come moderada, carne moderadamente. Vamos lá. Uma pessoa que come carne moderadamente, veja só, que ele ainda fica acima da média mundial, certo? E também apresenta a média maior do que os outros alimentos. Isso se for um homem, né? Se for uma mulher, por exemplo, será que aumenta o consumo? Vamos lá. O consumo diminui, né? Então, é bem provável que as médias também diminuam, né? Para quem é vegetariano, uma mulher vegetariana, né? Olha que diminuiu bastante em relação aos outros itens alimentares. E uma alimentação média. A alimentação média mostra o quê? Também números muito próximos da média global. O que vocês acham disso? Qual será o consumo de vocês? O consumo vai ser alto ou vai ser baixo? Hein? Então, vocês podem observar que quanto maior for o consumo de carne, né, maior vai ser o consumo de água. E também, se a pessoa for do sexo masculino, ela vai consumir mais água também, tá? Aí, quando a pessoa tem uma alimentação moderada, né, no uso de carne, a quantidade do consumo de água também diminui. E quando a alimentação tem a propensão a ser vegetariana, a quantidade de água, né, diminui bastante. Que eu dei uma pausa porque caiu todo mundo. Muito bem, então, né, já que foi falado sobre a calculadora da pegada hídrica, né, nós falamos sobre o consumo de carne, né, e a questão do rendimento mensal sobre o consumo de água, as médias comparadas com de outras pessoas no nível global e também em relação a indústrias, né, outros setores, e também o item alimentar, entre os itens alimentares, né? Agora, o que a gente vai observar é o seguinte, tem uma parte bem legal de hoje, da nossa atividade, que nós vamos trabalhar, né, com o que a gente chama de atividades que vão ser assim, nosso projeto do ano, né? Nosso projeto do ano vai ser uma grande balsa que vai servir para navegar nas ondas da internet, né? A gente vai velejar
online, viu, Matheus? A gente vai trabalhar velejando nas ondas da internet. O que isso quer dizer? Que nós teremos engajamento maior, engajamento maior nas redes sociais, principalmente no Instagram, para realizar atividades que sejam compatíveis com o movimento escoteiro, principalmente da nossa modalidade. Então, o que nós vamos fazer? A ideia desse engajamento é conseguir fazer com que os nossos jovens, né, os nossos escoteiros, usem um pouco mais dessa mídia, né, dessas ferramentas digitais, para interagir com escoteiros de outros grupos, para interagir com seus colegas, né, que fazem parte do seu ciclo de amizade, na escola, na academia, na natação, em qualquer outro lugar, né, na família também, que é importante, e também trazê-los para essas atividades, essas experiências. Então, vocês podem lançar o convite para os colegas de vocês para participar das nossas reuniões. Então, a nossa próxima reunião ela vai ser daqui a 15 dias. Né? Ela vai ser, deixa eu ver aqui, daqui a 15 dias, vai ser no dia 10. É isso, produção? Vai ser no dia 10 de abril. Tá? A gente vai ter que fazer uma atividade muito legal, porque dia 9 a gente completa 7 anos de fundação no nosso grupo. Então, dia 10 a gente tem que fazer uma coisa bem legal. Então, para o dia 10, eu estou imaginando umas coisas aqui bem bacanas, tá? Trazer alguns convidados especiais para fazer parte da nossa atividade e, ao mesmo tempo, se vocês quiserem fazer convite para colegas de vocês, os melhores amigos, os primos, os parentes, né, fiquem à vontade, porque a gente vai fazer isso, tá? Sempre engajar essa turma toda nas nossas atividades escoteiras. Então, assim, uma das coisas que estou pensando para nossas atividades é fazer uma ação muito importante. A gente está aqui no período de chuva. Está chovendo muito aí, Matheus? Mais ou menos, mas tem chovido bastante ao longo da semana, né? E aí, quando chove muito, a gente começa a perceber uma série de problemas na nossa cidade, né? Então, o que acontece? As inundações, as pistas ficam inundadas, a gente consegue observar algumas barreiras caindo, né? Alguns rios transbordam, e isso gera um problema para todo mundo que vive na cidade. Então, uma das nossas ideias é trabalhar com esse tema, né, de que a gente precisa agir em relação à produção menor de lixo, evitando que o lixo se acumule nos bueiros. Então, vou mostrar aqui um negócio bem bacana para vocês, que é a arte de um colega, né, do Uber, Alexandre Uber, que é um artista plástico, e ele tem feito essa campanha legal, né, em vários lugares, e a gente vai entrar de carona com ele nesse projeto, tá? A gente vai tentar trabalhar as nossas atividades no grupo escoteiro, né? Vou tentar mobilizar a prefeitura para que a gente possa fazer uma campanha dessa daí em alguns lugares, né, daqui da cidade e, de uma certa forma, convidar, sei lá, em momentos diferentes, lógico, para não gerar aglomeração e não ser ao mesmo tempo, né, um momento de reflexão. Vejam que nossa palavra tem sido muito reflexão, né, e ações, para que a gente possa realmente voltar a sentir a vontade, a se sentir escoteiro, né, se sentir útil, né, isso é muito importante. Então, vejam só, aqui a gente tem, tá olhando aí, Matheus? Então, a gente tem aqui um bueiro. Nossa, veja um bueiro, e o Uber ele fez essa arte em torno do bueiro, trazendo essa mensagem, né? O mar começa aqui. Ou seja, esses bueiros que a gente olha na rua, muitas das vezes eles ficam, né? Ficam totalmente entupidos, e isso promove uma série de problemas de inundações, enchentes, né, na região. Aqui perto da minha casa acontece muito disso. Então, a gente tem aqui uma possibilidade de fazer algo que é lúdico, né, ou seja, divertido. Aqui a gente tem um exemplo, né,
Tem aqui o tubarão-martelo, mostrando que o mar também começa ali, naquela região. E aí, o que acontece? Essa água que ela é proveniente da chuva, no seu ciclo natural, ela percola. Ela vai entrar, né? vai sofrer percolação, né? Então ela percola no solo, atingindo o lençol freático. Só que o que acontece é que as pessoas aqui que nós, no caso nós que moramos na cidade, a gente vê que o asfalto ele é impermeável. Então a água ela tende a escorrer para outros lugares, geralmente para os locais mais baixos. E aí acontece grandes problemas, né, de inundação. Então, normalmente, essas bocas de lobo ou bueiro, elas servem para a água escoar e ir para o mar. Então, aqui começa o nosso projeto, né? Aqui é o Uber, né? Ele fez uma baleia, tá tudo bonitinho. A gente vai tentar algumas atividades. Isso foi feito em Santos, São Paulo. A gente vai tentar fazer aqui, ver se a gente consegue patrocínio, consegue as autorizações, né? Para que a gente faça uma atividade escoteira, de ação mesmo. De repente, a gente já pode até pensar para o Muteco, né? Fazer uma ação dessa bem bacana. E vejam que vai ficar bonita, ó, uma raia-manta, né? A gente pode olhar esses projetos do Uber, pode chamar ele para participar conosco, entendeu? Vejam só, mais ainda, ó. Ó, uma tartaruga, e aí o detalhe, o Uber, né? Outro tubarão no bueiro, né? Então, assim, são vários projetinhos legais e é por isso que eu estou falando, para a gente começar a atuar um pouco, né, o movimento escoteiro nas mídias digitais, no caso do Instagram, para dar mais visibilidade, a gente se sentir mais útil, capaz de fazer ações de transformação das pessoas, do ambiente onde a gente vive e, ao mesmo tempo, captar novos escoteiros para o nosso grupo. Né? O ano de 2020 sofreu uma diminuição muito grande nos nossos escoteiros, né? De todos os ramos, né? Desde lobinho, né? E escoteiros, senhos, todos os ramos. E aí, que tal, Matheus? Gostou aí da ideia? Perto da tua casa, será que daria para fazer um desse? Exatamente, a ideia é essa, que cada um faça próximo da sua casa. Olha que legal a mensagem que a gente pode contar, né, na nossa comunidade, para os nossos amigos, né, para a cidade de uma maneira geral. Isso pode ter uma repercussão muito grande, muito positiva, né, do ponto de vista educativo da nossa população. Aí, exatamente, a gente posta no Instagram, de repente a gente pode conseguir uma matéria na TV. Então, a gente pode fazer tanta coisa bacana para integrar novamente o movimento escoteiro, mostrar que nós estamos aqui, né, fazendo o nosso trabalho. Embora seja um trabalho de formiguinha, mas estamos lá, sempre alerta, para tentar transformar o mundo em um lugar cada vez melhor. Beleza? Então, vamos ver aqui o que nós temos ainda para poder falar. Muito bem, que bom que vocês gostaram. Bem. Então, Matheus, a nossa atividade ela fica por aqui. E eu espero que a gente possa realmente tirar do papel a nossa velejada online, que vão ser essas ações no Instagram. Essa gravação que eu estou fazendo aqui, eu vou colocar no YouTube, então todas as nossas atividades vão estar no canal do grupo, né? Se você perdeu a nossa reunião de algum sábado, você pode ir lá no YouTube, vai ter tudinho. A gente vai tentar integrar as atividades fazendo coisas em casa,
para a gente conhecer as habilidades, né? Eu quero ver se tu sabe, vai fazer uma pizza, aprender a fazer uma pizza legal, mas tudo isso de uma maneira muito divertida, tá bom? E eu vou mandar pelo WhatsApp também, né, alguns materiais da nossa reunião de hoje, né, para que vocês possam conhecer um pouquinho mais desses trabalhos da calculadora, né, da pegada hídrica, e também conhecer um pouquinho mais desse projeto do Alexandre Huber, né? Bem provável da gente fazer uma reunião onde ele seja a pessoa, né, um convidado especial. E aí a gente pode interagir de uma maneira muito mais legal ainda, né? Juntar outros grupos escoteiros, né? Isso aí só vai poder fazer, Matheus, a partir do momento que a gente tiver uma licença, né, uma autorização da prefeitura. Existe uma secretaria, né, que é a Secretaria de Obras e Urbanismo, né, a CEMOSP, né? E essa CEMOSP ela é responsável por gerenciar essas atividades, né, relacionadas aos patrimônios de estruturas da cidade de São Luís. Então é com eles que a gente vai trabalhar. A gente vai fazer um projeto bem bonitinho, bem ilustrado, né, no formato mesmo da própria União dos Escoteiros do Brasil, e formalizar esse projeto, né? A partir do momento da formalização, a gente vai correr atrás de patrocínio, né? Esse patrocínio pode ser até da nossa família, né? Porque esse ano o Grupo Escoteiro a gente não vai cobrar mensalidade, já que a gente está trabalhando de forma online, né? Não faz muito sentido, até mesmo porque o recurso que a gente tinha, né? O dinheiro era aplicado nas atividades que vocês faziam, passeio, material de campo, e não está tendo atividade, a gente não vai arrecadar dessa maneira. Certo? Quer deixar algum recado? Matheus? Ah, que bom que você gostou da reunião. Essa reunião ela é realmente feita com muito carinho e ainda bem que você gostou. Só para a gente finalizar a nossa reunião, novamente, né, voltamos aqui para a saudação. Pode ligar a câmera agora para eu não ficar fazendo sozinho, né, o sinal, né, escoteiro. Então, firme, e nossa atividade termina por aqui. Espero que no próximo sábado seja mais dinâmica, a gente possa fazer alguns jogos, algumas brincadeiras, né, que a gente possa se divertir um pouco mais. Mas em termos de informações, a gente vai trabalhar sempre nessa pegada da década dos oceanos, né, falando da água, falando da nossa modalidade, falando de natureza, falando de técnicas escoteiras. A gente vai aprender muita coisa para fazer em casa, né? Já pensou fazer um pão, hein? Um pão novo, uma nova receita de pão. Pão escoteiro da pandemia. Olha só, uma receita especial. E atividades do gênero, tá certo? Então é isso, me despeço de todos, o meu sempre alerta, e até a próxima reunião.